O título da nossa análise de hoje, O Moderno Príncipe Industrial, já dá uma pista, né? Ele vem de um trabalho acadêmico super interessante que se propõe a resolver um verdadeiro quebra-cabeça da história recente do Brasil. Então vamos começar com uma pergunta que já coloca a gente para pensar. E se todo aquele esforço para melhorar a educação não fosse só pelo bem de todo mundo? E se, na verdade, fosse também uma jogada de poder muito bem calculada? E aqui é que o enigma começa a aparecer. Dá uma olhada nisso. Nas décadas de 80 e 90, a elite industrial do Brasil estava lá defendendo publicamente umas ideias bem avançadas para a educação. Coisa de educação básica para todo mundo, formação integral do aluno, super progressista, né? Só que, ao mesmo tempo, esses mesmíssimos grupos viviam atacando, e com força, os direitos dos trabalhadores. Previdência, direitos trabalhistas, até férias remuneradas. Peraí, como assim? Uma coisa não bate com a outra, né? Pois é, a chave para desvendar essa contradição toda está justamente aqui, na fonte que a gente está analisando hoje. É uma tese de doutorado lá de 1997, chamada O Moderno Príncipe Industrial. É nela que a gente vai encontrar as respostas. Bom, para começar a entender essa história, a gente precisa saber quem é o protagonista. Quem é essa figura que a tese batizou de O Moderno Príncipe Industrial? Então, esse príncipe é, na verdade, uma metáfora para a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. E o ponto-chave aqui é que a tese não vê a CNI como um simples grupo de lobby, sabe? Que só defende os interesses das indústrias. Não. A tese argumenta que a CNI agia como uma verdadeira força política e ideológica, quase como um partido com um projeto bem definido para moldar a sociedade brasileira inteira. E olha, isso não é uma interpretação vaga, não. Fica bem claro desde o comecinho do trabalho acadêmico. Esse aqui é o resumo original da tese. Repara que o texto diz que o objetivo é analisar a CNI como a mais importante fração do partido ideológico da burguesia. Ou seja, o ponto central aqui é esse. O jogo não era só econômico, era uma disputa de ideias. Certo, mas por que esse príncipe industrial precisaria de uma estratégia tão complexa, tão sofisticada assim? O que estava acontecendo no mundo naquela época que fez ele se mexer? O cenário era de crise. Crise total. No Brasil, os anos 80 ganharam até apelido, a década perdida. A gente está falando de uma economia que não saía do lugar, uma inflação galopante que destruía o poder de compra e uma instabilidade social gigantesca. O clima era bem pesado. Agora, o mais interessante é que essa crise não era um problema só do Brasil, sabe? O mundo inteiro estava passando por uma transformação, assim, gigantesca. Aquele modelo antigo, que o pessoal chama de fordista, com produção em massa, carreiras previsíveis, tudo mais estável, estava simplesmente ruindo. E no lugar dele estava nascendo um novo modelo, a tal da acumulação flexível. Um mundo muito mais dinâmico, com tecnologia mudando o tempo todo, muita instabilidade no emprego e onde o conhecimento virava a chave de tudo. E para dar o tom dessa época de caos, de desordem, a tese já abre com uma citação muito forte de Marx e Engels. Aquela famosa, tudo que é sólido e estável se evapora. Essa frase captura perfeitamente o sentimento daquele momento, sabe? A angústia, a incerteza de um mundo em plena transição. E é legal ver que essa citação não está ali só de enfeite, não. Ela é literalmente a porta de entrada do trabalho. É usada para ambientar a leitura, para deixar claro que estamos falando de um mundo onde todas as certezas de antes estavam sendo colocadas em xeque. Ok, então o cenário é esse. O mundo caótico, em plena transformação. Qual foi a resposta estratégica da CNI, no nosso príncipe industrial? Bom, eles miraram em um campo de batalha que à primeira vista parece inesperado, a educação. Mas atenção, os objetivos aqui iam muito, mas muito além de só treinar mão de obra para a fábrica. A estratégia era bem mais profunda. Era usar a educação para criar um novo senso comum, para construir um consenso na sociedade. A ideia era moldar não só as habilidades, mas os valores do futuro trabalhador. Preparar a cabeça dele para se adaptar. E mais, para aceitar essa nova ordem econômica que era bem mais instável. E tem um nome técnico para isso que a tese explora bastante: hegemonia. É um conceito-chave. Hegemonia não tem a ver com dominar na marra, na força. Tem a ver com liderar pelas ideias. É a capacidade de construir um discurso, uma visão de mundo, tão convincente que todo mundo, de todas as classes, acaba concordando e até participando ativamente daquilo. É, no fundo, uma batalha pela mente e pelo coração da sociedade. E olha só que interessante a própria estrutura da tese, o sumário dela. Ela foi pensada para guiar a gente por esse raciocínio.
Repara como tem partes inteiras dedicadas a analisar essa passagem do modelo fordista para o flexível. E logo depois, como isso se conecta com o novo discurso pedagógico da CNI, que agora passa a ter uma palavra mágica: competitividade. Beleza, com todas essas peças do quebra-cabeça na mesa, a gente finalmente pode voltar para o nosso mistério lá do começo e entender qual é a conclusão que a tese nos apresenta. E a primeira parte da resposta é bem direta. Aquele discurso todo em defesa de uma educação moderna não era só boa vontade. Não era filantropia, nem uma preocupação genuína com a formação completa do ser humano. A tese defende que tudo se encaixa numa sequência lógica. Primeiro, vem a crise do modelo antigo. Segundo, a elite industrial precisa garantir que vai continuar no comando nesse novo cenário. Terceiro, a tática. Usar a educação como a grande ferramenta nessa luta pela hegemonia de ideias. E qual o objetivo final de tudo isso? Conseguir que a sociedade, como um todo, aceitasse um novo modelo de capitalismo. Um modelo que pedia mais flexibilidade e, consequentemente, menos proteções sociais. Tudo isso em nome da tal modernização e da competitividade. Resumindo, defender a educação e atacar direitos trabalhistas não eram coisas contraditórias. Pelo contrário, eram as duas faces da mesma moeda, faziam parte de um mesmo projeto político, muito bem pensado para construir o consenso que era necessário para uma nova etapa do capitalismo aqui no Brasil. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Ok, essa análise é lá de 1997, mas a pergunta que ela levanta continua super atual, não acha? Hoje, quem são as forças e quais são os interesses que estão definindo os rumos e o propósito da educação? Fica aí a pergunta.